Imagina acordar todos os dias com um claro sentido de direção, inabalável pelos obstáculos, imperturbável pela agitação ao redor e constantemente focado no que realmente importa. Isso pode parecer sobre-humano, mas era a norma diária para Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico. Seus escritos pessoais, que perduraram por milhares de anos, oferecem não apenas perspectivas históricas, mas também conselhos surpreendentemente aplicáveis para dominar a autodisciplina no mundo caótico de hoje. Hoje, aprofundamos na essência do estoicismo, não como ideais elevados, mas como ferramentas práticas para uma vida mais disciplinada e plena. O estoicismo nos ensina a transformar os desafios em oportunidades, as convulsões emocionais em calma e a imprevisibilidade da vida em uma fonte de força. Seja enfrentando estresse diário, buscando paz interior ou desejando melhorar sua produtividade, adotar o estilo de vida estoico pode oferecer percepções profundas. Em um mundo cheio de distrações e gratificações instantâneas, a filosofia estoica nos ancora nas virtudes da sabedoria, coragem, justiça e temperança. Não se trata apenas de sobreviver à vida, trata-se de prosperar, não importa os desafios que você enfrente. Então, se estás pronto para mudar a tua percepção e manejo dos obstáculos da vida, fica connosco enquanto exploramos os ensinamentos transformadores de Marco Aurélio e como podem ser utilizados hoje para fomentar uma vida forte e disciplinada. À medida que nos embarcamos nesta jornada através da filosofia estoica e aprofundamos nas lições profundas de Marco Aurélio, encorajo-te a subscrever se gostas do nosso conteúdo. Não percas nenhuma parte do vídeo. Ao estar aqui, distingues-te da maioria, então considera-te uma exceção e mantém-te comprometido para descobrirmos juntos as perspectivas únicas que estamos prestes a revelar. No coração da filosofia de Marco Aurélio está a crença de que a autodisciplina começa por identificar o teu propósito. Mas, o que significa realmente encontrar o teu propósito? Trata-se de descobrir o que realmente te importa, o que te motiva profundamente, e alinhar as tuas ações diárias com esta missão mais profunda. Marco Aurélio frequentemente falava de viver de acordo com a natureza, que, em termos estoicos, significa reconhecer o teu papel no contexto mais amplo e agir em harmonia com as tuas virtudes. Para Aurélio, ter um propósito não era apenas um conceito abstrato, era um guia prático que influenciava cada decisão, desde o trivial até o significativo. Acreditava que entender o teu propósito é o que te impulsiona a levantar-te pela manhã, pronto para enfrentar os desafios do dia, mantém-te focado quando surgem tentações e não se trata de grandes conquistas ou elogios externos, mas de cumprir com as responsabilidades que a vida apresenta. Enquanto navegamos pelas complexidades da vida moderna, onde abundam as influências externas, o ênfase estoico na autonomia torna-se não apenas útil, mas essencial. Encoraja-nos a diferenciar o que podemos mudar e o que devemos aceitar, fomentando um sentido de paz e empoderamento. Isto é crucial numa sociedade onde frequentemente nos sentimos pressionados a conformar-nos com as expectativas externas ou a reagir impulsivamente a cada distração. Incorporar esta sabedoria estoica na vida diária implica um esforço consciente para voltar aos nossos próprios princípios e agir a partir de um lugar de força e convicção internas. Isso significa tomar decisões não baseadas no que é mais fácil ou popular, mas no que se alinha com os seus valores e a sua compreensão do seu papel no mundo. As meditações de Marco Aurélio nos lembram que cada dia oferece uma nova oportunidade para praticar esta autonomia, para testar nossos princípios frente às realidades de nossas vidas e para nos tornarmos mais fortes e sábios no processo. Desafia-nos a perguntar regularmente: as minhas ações de hoje refletem a pessoa que quero ser? Estou vivendo de uma maneira que é fiel aos meus valores mais profundos? Esta abordagem da vida não elimina os desafios ou dificuldades, mas equipa-nos para enfrentá-los com dignidade e coragem. Ensina-nos que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias da nossa vida, podemos controlar as nossas respostas, e ao fazê-lo, podemos viver vidas de verdadeira realização e integridade. Assim, seguindo o caminho estoico traçado por Marco Aurélio, esforcemo-nos por viver deliberadamente, pensar profundamente e agir de maneiras que tragam o melhor de nós mesmos. Ao cultivar a autonomia e alinhar nossas ações com nossa filosofia pessoal, não só honramos seu legado, mas também construímos uma vida rica em significado e satisfação. Marco Aurélio acreditava que a consistência dessas ações, por menores que sejam, era fundamental para viver uma vida virtuosa. Ao nos comprometermos mesmo nas tarefas mais pequenas com toda a nossa atenção e esforço, participamos numa prática que refina o nosso caráter e aprofunda o nosso compromisso com os nossos próprios princípios. Esta devoção diária ajuda-nos a desenvolver uma resiliência que resiste às vicissitudes da vida, permitindo-nos manter o nosso rumo mesmo quando as circunstâncias externas tentam desviar-nos. A prática de se apresentar todos os dias não é apenas cumprir com os deveres, é uma reafirmação do nosso compromisso conosco mesmos e com nossos valores. É uma forma poderosa de autorrespeito e uma declaração de que somos participantes ativos em nossas vidas, não meros observadores passivos. Esta participação requer que estejamos fisicamente e mentalmente presentes, que nos envolvamos completamente nas tarefas que temos em mãos e que até infundamos rotina com um sentido de propósito e integridade.
Além disso, Marco Aurélio defendeu a integração da atenção plena nessas práticas diárias. Ao nos concentrarmos profundamente no momento presente e na tarefa que temos em mãos, evitamos que os arrependimentos passados e as ansiedades futuras ofusquem nossas ações atuais. Esta atenção plena não só melhora a qualidade do nosso trabalho, mas também amplifica nosso gozo e apreço pelo presente. Comprometer-se plenamente todos os dias também nos ajuda a fortalecer-nos contra o desencanto e a fadiga. Num mundo onde as distrações abundam e as nossas energias estão continuamente fragmentadas por diversas exigências. Em resumo, os ensinamentos de Marco Aurélio lembram-nos que a disciplina e a autonomia são construídas através de atos pequenos mas consistentes de dedicação. Estes atos não são grandiosos, mas estão entrelaçados no tecido da vida cotidiana, cada um fortalecendo o tapete geral do nosso caráter. Ao comprometermos-nos a estar presentes todos os dias, em mente e corpo, abraçamos o caminho estoico do crescimento e da realização, transformando as nossas rotinas diárias em rituais significativos que não só moldam as nossas vidas mas também definem o nosso ser. Cada vez que honras o teu compromisso, não só fortaleces a tua vontade mas também cultivas a resiliência que caracteriza a filosofia estoica. Ao participares nesta prática diária, abraças a crença estoica na responsabilidade pessoal e na melhoria contínua. Tornas-te um testemunho vivo da ideia de que, embora não possamos controlar os resultados, podemos controlar os nossos esforços. Pelo ato constante de aparecer, descobres a disciplina necessária para levar uma vida cheia de significado e realização. Esta prática estoica, fortemente defendida por Marco Aurélio, vai além de tornar a vida intencionalmente difícil. Trata-se de preparar-se para as imprevisibilidades da vida, fortalecer a resiliência e aprofundar o apreço pelo que se tem. Marco Aurélio, como muitos estoicos, acreditava que experimentar voluntariamente o desconforto ajuda a fortalecer a mente contra os tempos em que a vida pode impor esse desconforto. Isso poderia significar optar por renunciar a certos luxos, enfrentar desafios físicos ou praticar a auto-negação em pequenas decisões diárias. A lógica é simples: se estás acostumado à adversidade, as adversidades repentinas não te desestabilizarão. Essencialmente estás treinando teus músculos de resiliência, assegurando que possas enfrentar os desafios da vida com uma mente tranquila e composta. Mas, por que abraçar o desconforto num mundo que constantemente se esforça para nos oferecer conforto? A resposta encontra-se no próprio tecido da filosofia estoica. O crescimento ocorre frequentemente nos limites das zonas de conforto. Ao entrar voluntariamente em espaços menos confortáveis, não só testamos nossos limites mentais e emocionais, mas também os expandimos. Esta prática não se trata de se punir, mas de mudar de perspectiva, de ver o conforto como uma necessidade para vê-lo como um luxo do qual podemos prescindir se escolhermos. Ao praticar voluntariamente as dificuldades, também cultivas gratidão. É fácil dar por garantidas as comodidades diárias, mas quando ocasionalmente vives sem elas, começas a apreciá-las mais profundamente. Pode ser algo tão simples como saltar uma refeição, o que pode aumentar teu apreço pela comida que tens, ou escolher caminhar em vez de conduzir, o que pode aprofundar tua gratidão pela mobilidade e saúde. Além disso, as dificuldades voluntárias nos conectam com a realidade que muitas pessoas vivem voluntariamente todos os dias. Esta conexão pode fomentar a empatia, a humildade e uma compreensão mais profunda da condição humana, ancorando-nos mais firmemente na realidade do mundo que compartilhamos com outros. Então, como podemos integrar esta prática nas nossas vidas? Começa pequeno. Escolhe algo gerível, talvez acordar uma hora mais cedo do que o habitual, limitar teu uso de tecnologia por um dia, ou escolher as escadas em vez do elevador. A importância não reside na magnitude da dificuldade, mas na regularidade e intenção por trás dela. Cada ato de desconforto voluntário é um passo em direção a uma maior fortaleza mental e autodisciplina. Através destas práticas, alinhamo-nos mais estreitamente com o caminho estoico, construindo uma vida não só de resistência, mas de compromisso significativo com o mundo que nos rodeia. Este princípio distingue o que está e não está sob o nosso controle, instando-nos a focar a nossa energia apenas no primeiro. Este conceito aparentemente simples pode transformar profundamente a nossa abordagem perante os desafios da vida, reduzindo a ansiedade e fomentando um sentido mais profundo de paz e resiliência. Então, o que está exatamente sob o nosso controle segundo o estoicismo? Principalmente as nossas próprias ações, reações e julgamentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas respostas. Estes são os domínios onde temos agência. Tudo externo, seja o clima, as ações de outros, ou eventos globais, está além do nosso controle direto. Marco Aurélio enfatizou consistentemente este ponto nas suas meditações, apontando que se incomodar ou perturbar-se por coisas além do nosso controle não só é inútil, como contraproducente para o nosso bem-estar. Praticar a dicotomia do controle começa com esta realização. Embora possamos influenciar eventos externos, não podemos controlá-los completamente. O estoico aprende a aceitar este facto não de maneira passiva, mas como uma verdade libertadora.
Ao focarmos-nos nas nossas próprias ações e deixarmos de lado o nosso apego aos resultados, podemos manter a nossa tranquilidade e eficácia, independentemente das circunstâncias. Isto não significa que nos tornemos indiferentes ou nos desliguemos do mundo, pelo contrário, envolvemos-nos com ele de uma forma mais construtiva, canalizando os nossos esforços onde realmente podem fazer a diferença. No dia a dia, aplicar a dicotomia do controle significa perguntar-nos: isto está sob o meu controle, antes de reagir a qualquer situação. Se não estiver, a prática estoica é deixá-lo ir e seguir em frente. É mais fácil dizer do que fazer, claro, requer prática, atenção plena e o lembrete ocasional a nós mesmos do que realmente está dentro do nosso âmbito de influência. Além disso, esta prática tem implicações práticas para como estabelecemos objetivos e esperamos resultados. Enquanto nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, vincular a nossa felicidade ou autoestima ao alcance de resultados determinados por uma miríada de fatores externos nos prepara para a frustração. Em vez disso, o estoicismo ensina-nos a encontrar satisfação na própria busca, na nossa adesão aos nossos valores e no esforço que despendemos. Marco Aurélio e outros filósofos estoicos não prometeram uma vida sem desafios, antes, ofereceram uma estratégia para manter a paz interior e a dignidade, independentemente dos altos e baixos da vida. Ao praticar este princípio, não só melhoramos as nossas próprias vidas, mas também podemos influenciar aqueles que nos rodeiam através do nosso exemplo de calma e resiliência perante as inevitáveis incertezas da vida. Este conceito implica uma profunda compreensão da responsabilidade pessoal e o compromisso estoico com o autocontrolo. Em vez de sucumbir a uma mentalidade de vítima, onde se vê a si mesmo como um receptor passivo das dificuldades da vida, o estoicismo encoraja-nos a tomar controle sobre as nossas percepções e reações. Este empoderamento é central na crença estoica de que a nossa felicidade e paz interior são determinadas mais pelo nosso estado interno do que pelos eventos externos. A ideia aqui não é negar as dificuldades ou injustiças que possamos enfrentar, mas sim, trata-se de mudar o foco do que nos acontece para como respondemos ao que acontece. Aurélio acreditava que cada evento externo vem com uma escolha, como permitiremos que isso nos defina. Ao rejeitar ser vítimas, descartamos a ideia de que o nosso bem-estar emocional está à mercê das circunstâncias externas. É uma realização libertadora que abre a porta ao maior crescimento pessoal e resiliência. Ao praticar este princípio, começamos observando as nossas respostas habituais a situações difíceis. Procuramos imediatamente fatores externos ou culpamos outros. Gastamos a nossa energia queixando-nos da situação em vez de enfrentá-la. Mudar estes padrões não se trata de suprimir os nossos sentimentos, mas de entender-os mais profundamente e redirecionar as nossas energias de forma mais construtiva. Isto implica reconhecer as nossas dores e decepções enquanto reconhecemos a nossa capacidade de seguir em frente, independentemente de tudo. Além disso, este ensinamento estoico encoraja-nos a ver cada obstáculo como uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer o nosso caráter. Esta perspectiva é fundamentalmente proativa e empoderadora. Permite-nos perseverar através das dificuldades e lutar por conquistas significativas, independentemente das reações externas ou das tentações imediatas. Esta resiliência é mais do que mera resistência, é um compromisso ativo com os desafios da vida e um compromisso inquebrável com os princípios próprios. Na filosofia estoica, esta resiliência não é vista apenas como um mecanismo defensivo, mas como uma força ativa e positiva. Permite às pessoas transformar situações potencialmente avassaladoras em oportunidades para o crescimento pessoal e a excelência moral. Ao ver cada desafio como uma oportunidade para testar e fortalecer as nossas virtudes, não apenas sobrevivemos às dificuldades, mas prosperamos através delas, alinhando as nossas ações com os nossos objetivos a longo prazo e valores profundos. Marco Aurélio e outros filósofos estoicos enfatizaram que a verdadeira satisfação na vida provém deste tipo de vida profunda e reflexiva. Em vez de sermos abalados pela fortuna caprichosa ou pela natureza efêmera do prazer, podemos encontrar uma forma de felicidade mais substancial e duradoura vivendo de acordo com a razão e a virtude. Esta abordagem ajuda a cultivar uma vida que não é meramente reativa às condições externas, mas que é guiada por uma bússola interna de sabedoria e integridade ética. Ao praticar a gratificação adiada e focarmos-nos no bem-estar a longo prazo, fortalecemos a nossa capacidade de tomar decisões que não estão influenciadas por emoções fugazes ou desejos superficiais. Esta disciplina permite-nos alcançar um maior sentido de autonomia e liberdade, já que já não somos escravos dos impulsos passageiros, mas mestres do nosso próprio futuro. Implementar estas práticas estoicas no dia a dia pode melhorar significativamente o nosso bem-estar geral. Permite-nos viver de maneira mais deliberada, cada decisão reflete o nosso compromisso com uma vida de virtude e propósito. Não requer mudanças monumentais de uma vez, mas pode começar com pequenos atos de disciplina pessoal constante. Seja escolhendo acordar cedo para meditar, optando por poupar em vez de gastar, ou dedicando tempo ao desenvolvimento de uma nova habilidade, cada ato de restrição fortalece a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos e alinhar as nossas vidas com as nossas aspirações.
Desta forma, a prática estoica de abraçar os desafios, praticar a gratificação adiada e esforçar-se pela independência emocional não é apenas sobre lidar com as dificuldades da vida, é sobre transformá-las numa fonte de força, crescimento e satisfação última. Este enfoque conduz não só ao desenvolvimento pessoal mas também inspira aqueles que nos rodeiam, já que encarnamos as virtudes de paciência, perseverança e resiliência num mundo que frequentemente prioriza a gratificação imediata e o sucesso superficial. Ao viver estoicamente, não só melhoramos as nossas próprias vidas mas também contribuímos para uma sociedade mais reflexiva, principista e virtuosa. É empoderador e libertador. Permite-nos perseguir metas que são significativas para nós, independentemente da sua popularidade ou da aprovação que obtenham de outros. Esta autonomia na tomada de decisões fomenta um sentido mais profundo de satisfação e cumprimento pessoal, já que as ações são tomadas com base em convicções pessoais em vez de expectativas sociais. Para os estoicos, viver de acordo com os próprios princípios é a essência de uma vida virtuosa. Esta filosofia encoraja-nos a viver autenticamente e com integridade, qualidades que contribuem não só para o crescimento individual mas também para a melhoria da sociedade como um todo. Ao aderirmos aos nossos valores e mantermos o nosso foco no que realmente importa, podemos levar vidas que são tanto principais como impactantes. Praticar esta forma de indiferença estoica significa decidir ativamente onde investir a nossa energia emocional. Envolve um processo contínuo de discernimento, identificando quais críticas são construtivas e quais são meras distrações do nosso objetivo. Este discernimento permite-nos interagir com comentários que realmente são úteis e rejeitar o que não é, conservando assim os nossos recursos mentais para empreendimentos que realmente são benéficos. As ensinanças de Marco Aurélio lembram-nos que temos o poder de definir o nosso próprio sucesso estabelecendo padrões que se alinham com as nossas convicções mais profundas. Advogou pela ideia de que a paz e o contentamento pessoal vêm de cumprir com os nossos deveres e viver em harmonia com a natureza e a razão, não do elogio ou reconhecimento externo. Ao implementar esta sabedoria estoica, começamos definindo claramente os nossos valores e compreendendo o nosso propósito. Baseados nisto, podemos tomar decisões que ressoam com o nosso verdadeiro ser. Isto também significa preparar-nos mentalmente para enfrentar a oposição e as críticas com graça e equanimidade. Ao fazê-lo, fortalecemos o nosso compromisso com os nossos princípios e fortificamos a nossa resiliência contra influências externas. No mundo de hoje, onde o medo do julgamento e o desejo de aprovação podem ser avassaladores, adotar uma mentalidade estoica ajuda-nos a navegar os desafios das expectativas sociais e a pressão do grupo. Ensina-nos a confiar nos nossos próprios julgamentos, a permanecer firmes nos nossos objetivos e a encontrar satisfação nos nossos logros pessoais em vez da validação externa efêmera. Em última instância, a prática de ignorar os detratores não só fortalece a nossa resiliência emocional, mas também aprofunda o nosso compromisso com viver uma vida com propósito. Este enfoque estoico não se trata apenas de suportar os desafios da vida, mas de transformá-los em oportunidades para o crescimento pessoal, autodescoberta e realização duradoura. Manusear a adversidade, tomar decisões e interagir com outros implica entender os princípios subjacentes que guiam as suas ações e como estes princípios podem ser adaptados às nossas próprias vidas. Este processo de emulação não é uma imitação superficial, mas uma integração profunda e reflexiva das suas virtudes nas nossas práticas diárias. Marco Aurélio mesmo utilizou a prática de refletir sobre as virtudes de outros como um meio para cultivar o seu próprio caráter. Frequentemente considerava as ações e hábitos de predecessores filosóficos e contemporâneos respeitados para guiar os seus próprios comportamentos. Ao estudar as suas vidas e escolhas, aspirava a encarnar virtudes similares no seu papel de líder e filósofo, demonstrando que a sabedoria muitas vezes se vive, e não apenas se aprende. Nas nossas próprias vidas, escolher modelos a seguir sabiamente é crucial, pois molda as nossas aspirações e comportamentos. Quando escolhemos modelos a seguir que encarnam virtudes estoicas, estabelecemos um alto padrão para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Aprendemos a valorizar traços como a resiliência, a previsão e a consistência ética em vez de atributos mais superficiais ou efêmeros. Esta prática não só nos guia através de tempos difíceis, mas também nos ajuda a construir uma vida robusta contra as vicissitudes da fortuna. A prática estoica de aprender com os outros também fomenta uma comunidade de crescimento e melhoria. Ao partilhar as histórias daqueles que encarnam as virtudes estoicas, podemos inspirar outros a adotar comportamentos e atitudes semelhantes. Este aspecto comunitário do estoicismo não só fortalece os caracteres individuais, mas também fomenta uma sociedade que valoriza a integridade moral e a ação racional sobre a impulsividade e o interesse próprio. Assim, o enfoque estoico da emulação é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Envolve não só a observação passiva das virtudes de outros, mas também um compromisso ativo e crítico com como estas virtudes podem informar e melhorar as nossas próprias vidas. Encoraja-nos a converter a admiração em ação, guiando-nos a viver vidas mais deliberadas e significativas. Ao alinhar consistentemente as nossas ações com os nossos valores, influenciados pelas qualidades louváveis dos nossos modelos a seguir, não só honramos o seu legado, mas também avançamos no nosso caminho para nos tornarmos indivíduos mais sábios e melhores.
Esta prática de emular indivíduos sábios e participar no autoexame reflexivo é fundamentalmente transformadora. Encoraja-nos a questionar como podemos integrar traços e princípios positivos de outros nas nossas próprias vidas para melhorar o nosso quadro moral e ético. Fecha a lacuna entre os ideais filosóficos abstratos e as ações diárias tangíveis, tornando a aplicação das virtudes estoicas não só acessível, mas também alcançável. Ao procurar emular aqueles que admiramos, envolvemos-nos num processo de aprendizagem dinâmico que é proativo e focado na melhoria contínua de nós mesmos. Este compromisso com o crescimento influencia as nossas decisões e comportamentos diários, impulsionando-nos em direção aos ideais que aspiramos a encarnar. Ao estabelecer padrões elevados para nós mesmos, baseados nas virtudes da sabedoria, justiça, coragem e moderação, aproximamo-nos de nos tornarmos os indivíduos sábios que admiramos. Esta prática estoica não se trata apenas de relatar eventos ou comportamentos, mas implica um exame reflexivo profundo para verificar se as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores e virtudes estoicas. Este processo introspectivo serve como um ciclo de feedback crucial, ajudando-nos a ser mais conscientes das nossas decisões e ações. Para os estoicos, o propósito da reflexão diária não é deter-se nos erros ou indulgir na autocrítica, mas observar, aprender e ajustar. Integrar esta prática na vida moderna significa terminar cada dia com um momento de reflexão tranquila. Pergunta, de questões-chave: como respondi aos desafios hoje? Agi de acordo com os meus princípios? O que poderia ter feito melhor? Houve momentos em que perdi o controlo, e porquê? Refletir sobre estas perguntas não só desenvolve uma maior autoconsciência, mas também te guia para viver uma vida mais deliberada e intencional. Esta prática também pode fomentar uma sensação de paz e completude ao final de cada dia. Permite-te abordar qualquer pensamento ou stress residual enfrentando-os diretamente, em vez de levá-los para o dia seguinte. Isto é particularmente valioso no nosso mundo acelerado, onde é fácil perder de vista os nossos objetivos mais profundos entre as distrações e pressões diárias. Ao participar nesta forma de responsabilidade pessoal, reconheces as tuas forças e identificas áreas para melhorar sem julgamento. Este hábito estoico constrói resiliência e sabedoria, pois ensina-te a ser tanto o estudante quanto o mestre na jornada da tua vida, aprendendo constantemente das tuas próprias experiências. Com o tempo, esta prática pode transformar não só a tua percepção dos dias, mas também a tua forma de viver, alinhando-te mais cada dia com os ideais que aprecias. Obrigado por te juntares a nós nesta jornada ao coração do estoicismo e a sabedoria eterna de Marco Aurélio. Lembra-te, cada dia é um novo passo em direção ao autodomínio, abraçando as virtudes que definem uma vida bem vivida. Se tens vontade de aprofundar mais, consulta um dos vídeos sugeridos na tua tela a seguir. A tua presença enriquece a nossa comunidade de filosofia do desapego, e estamos agradecidos. Até a próxima, continua a viver de maneira intencional e sábia.